Hello everyone, welcome back. Estamos de volta com o nosso podcast SDBI e hoje com uma convidada muito especial do time SDBI. Então estamos com a teacher Caroline Medeiros. Hello, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso pod. Hello, Sabrina, como é que você tá? Estou ótima, que prazer tê-la aqui com a gente. Olha, para os alunos da Carol, né, já estão ali íntimos dela, não vão concordar comigo, mas ela me disse que ela é super tímida e que ela não queria fazer esse pod, mas ela topou. Eu falei, Carol, vai se acostumando que aqui a gente faz muito vídeo. Mas deixa eu ler um pouquinho. Gente, já tô vermelha, mas o vídeo dá uma Não, o filtro é disfarçada. tudo nessa vida, amiga, fica tranquila. Mas vou ler um pouquinho da biografia da Carol para vocês conhecê-las um pouquinho mais, né, para os alunos da Carol. Acredito que todos já saibam um pouquinho dessa biografia, mas para quem está assistindo hoje pela primeira vez, a Carol é professora de inglês há 15 anos, fez faculdade de Direito, tirou até o seu OAB, mas a paixão por ensinar bateu mais forte. Então, aquele gostinho, né, aquela paixão ali de ser teacher foi aquilo que ela decidiu migrar de carreira e se firmar ali, tanto é que ela fez a certificação de Cambridge, o CELTA, né, que é uma das mais recomendadas para professores de inglês, e ela é extremamente paciente, uma teacher muito caring. Eu sempre falo para ela que ela tem aquele jeitinho de abraçar o aluno, de envolver o aluno numa aula muito gostosa, e esse é o feedback que a gente tem de todos os alunos dela, e principalmente o seu objetivo é sempre alcançar ali resultados mais significativos e produtivos com o aluno, e no seu tempo livre ela ama ver séries e jogar videogame. Olha, não sabia desse, hein, Carol? Esse é novo pra mim. Eu gosto. Eu sei? Não, mas eu gosto. Não, mas eu acredito que pelo fato de praticar bastante já deve jogar bem. Ah, é médio. Ah, Depende. então a gente vai até associar com o inglês, né? Como que a gente pode fazer para aprender inglês Exato. jogando online? Então, isso é um tópico muito bom. Mas você que é novo por aqui, Excelente deixa eu pergunta. me apresentar. Eu sou Sabrina Dalbossi, CEO do SDBI, um Instituto de Inglês online que personaliza sim as suas aulas de acordo com a sua necessidade e o seu perfil. E também apresentadora desse pod. Então, a gente tenta trazer aqui toda semana um conteúdo relacionado ao inglês que talvez você não veria na sala de aula, para trazer ainda mais imersão na hora dos seus estudos, para você ter um conteúdo diferenciado. E é claro, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, de algum tópico que você gostaria de ver aqui, só deixar nos comentários. Deixa o seu like, a sua curtida. Não esqueça de compartilhar esse canal com algum amigo que também está precisando alavancar aí o seu inglês. E agradecendo desde já os nossos patrocinadores, Mags Pertain Club, Dona Belly e também Azul Cargo, que agora tem uma loja nova em Amparo. Então, se você precisar de serviços de logística, é só chamar aqui o Guilherme, nosso parceiro da Azul Cargo Jaguariúna e Amparo. Então, bora lá para as primeiras curiosidades sobre a Carol, né? Carol, como é que foi então largar a faculdade de Direito, desistir da sua área que você ali, né, tirou até a sua OAB, que a gente sabe que é uma prova super difícil. E quando que você resolveu atuar como teacher? Como que foi essa escolha para você? Então, eu já dava aula de inglês durante toda a faculdade. Eu fui professora de inglês. Eu comecei a dar aula com 17. Então, antes do ensino médio terminar, eu já era professora, já tinha minha turma, meus alunos. E aí, na decisão ali, o que que eu vou fazer na faculdade? Eu fiquei em dúvida entre letras ou direito, até história, na verdade. Mas meus professores, amigos e professores, que eram meus professores e que trabalhavam comigo, sempre falaram: Não, Carol, não vai ser professora. Professor no Brasil não é valorizado, não é legal, você não vai gostar, não seja professora. Eu falei: Mas, gente, mas eu já sou, eu gosto, inclusive. Aí ele falou: Não faz isso. Aí eu falei: Bom, fiz direito então. Fiz direito, passei na faculdade, fiz inteira, tudo, fiz OAB, passei na OAB de primeira, ou seja, me dediquei super para conseguir o meu objetivo, assim como eu espero que os meus alunos se dediquem, né? Ah, e foi isso. E aí eu fui, terminei a faculdade, comecei a advogar, mas sabe quando não é aquilo? Hum. O olho não brilha, o coração não bate, mas não. E aí foi isso. E aí, como eu já era Uhum. professora, eu já trabalhava dando aula, sempre dei aula. Eu deixei o direito de lado, abandonei completamente e vim para a sala de aula me dedicar 100% ao que eu de fato amo, que é ensinar. Ai, que E foi isso. demais, que lindo. E a gente vê esse resultado dessa sua paixão nos alunos, porque
Esse é o feedback, assim, mais importante, eu acredito, para um professor, né, tipo: "Nossa, parece que você nasceu para isso". Então é tão gostoso, né, quando a gente Sim, ouve isso do aluno: "Nossa, mas ela é uma professora nata, ela nasceu para dar aula". E aí a gente fala: "Nossa, que gostoso, né, ter esse tipo de retorno dos alunos". Eu imagino o quanto que isso deve ser nossa, é. prazeroso para você, tipo: "Ah, não deu certo com direito, mas escolhi a profissão certa, tô no lugar certo". Exatamente. Só mostra que no momento que eu deveria escolher, eu escolhi errado. Mas depois eu consegui contornar isso e fiz o que eu deveria fazer e estou aqui super feliz como professora. Ai, que bom. E você acha que o seu conhecimento na parte de direito ajudam alguns alunos que também precisam, às vezes, do inglês para direito? Sim, com certeza. Eu acabo aprendendo muito vocabulário de direito porque eu gosto, né? Mal ou bem eu gosto de direito. Então, eu vou pesquisar como é que eu falaria isso em inglês, como é que eu, sei lá, pediria um recurso em inglês, como é que seria o nome disso, quais são as palavras técnicas que eu deveria usar nessa situação. E assisto séries também nesse mundo, né, o que faz com que o vocabulário aumente. Então, acho que sim, que o meu background de direito ajuda bastante os alunos que querem focar no inglês legal. Que legal, adorei. E durante esse tempo todo de profissão, já 15 anos lecionando, né, Carol, o que que você acredita que o aluno tem como o desafio maior na hora de chegar à sua fluência no inglês, na hora de dar os primeiros passos? Porque hoje a gente separou uma aula, né, que você vai ministrar aqui para os alunos, uma aula curtinha, mas com muito enfoque ali nessa parte de inglês para níveis mais iniciantes. Então, esse aluno que está começando agora, qual que seria o desafio principal que ele vai enfrentar? Acho que o desafio de todo aluno, quando ele começa a falar inglês ou a tentar falar inglês, é estudar ali a primeira vez. Teacher, eu sei um monte de coisa, mas eu não sei montar as frases. Eu tenho umas alunas, inclusive, que elas brincam que eu falo assim: teacher, eu jogo as palavras assim, o gringo que se vire para juntar. Pai, Eu aí falo, gente, calma, dependendo né? Assim não. dependendo da palavra que ele jogar, o coitado do gringo, né, vai ficar difícil. Sim, às vezes elas brincam assim: não, a gente joga lá, ele que se vire. Então, eu acredito que montar as frases, organizar os pensamentos é mais difícil, porque, embora a estrutura da língua tenha as suas similaridades com o português, também tem muita diferença. Então, começar a organizar ali, e aí sempre o aluno pergunta: como é que eu falo que? Como é que eu falo de, mais, essas palavrinhas que são, entre aspas, bobas, e aí na hora que você tá numa frase mais complexa, ou nem, às vezes nem é tão complexa, você acaba se perdendo e como é que eu falo isso? E é disso que eu gostaria de falar hoje. Como é Ai, que eu que falo legal. isso? Eu tenho um monte de aluno que tem essa mesma dificuldade. Então, assim, nossa, eu sei várias palavras, mas eu tenho muita dificuldade de montar frases, né? De você colocar de uma maneira clara. E isso que você falou, né? Os linkers que a gente chama, né? Aquelas palavrinhas que vão linkar as frases, as ideias. Então, seja se você vai falar um quê da vida, isso aqui é o que eu mais gosto de fazer, né? Ou se você vai dar uma Uhum, explicação, ou se você vai adicionar uma ideia na mesma frase, para não ficar aquela coisa, né, de, sujeito, verbo, predicado, ponto, né, sujeito, verbo, predicado, ponto. Então, os alunos quando estão dando os primeiros passos ali, eles têm muita dificuldade de fazer isso. Eu adorei a sua ideia, né, dessa estratégia de a gente ensinar um pouquinho hoje como que seria, esses primeiros passos para os alunos memorizarem, principalmente, esses linkers, essas coisinhas que dá para a gente juntar as frases para que ele comece a trazer para a realidade dele todo o vocabulário que ele sabe, né, Carol? exatamente. Então, aí a gente ajuda ele a organizar melhor os pensamentos e juntar essas frases. Por exemplo, o que é a grande questão, né? O que? Eu uso o que ou não uso o que? Nem sempre eles usam o que, como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Você tem duas frases. Se as suas duas frases forem completas, se elas tiverem ali um sujeito, por exemplo, eu acredito que o café que eu comprei é excelente. Acredito que é uma frase inteira. I believe. The coffee I bought is excellent. Eu tenho duas frases completas. Nessa frase, eu não preciso botar um que. Se eu quiser, qual que eu vou usar? That. Essa é a palavra. The coffee that I bought is excellent. Or I believe that the coffee that I bought is excellent.
Eu E olha o juntei that as aí que a duas gente ali. aprende lá nas primeiras aulinhas, né, quando a gente tá vendo ali os pronomes Exato. demonstrativos. "Ah, this is my cell phone, that is your cell phone". Então, esse that aí agora ele não vai ser somente o pronome demonstrativo aquele, aquela, né, agora ele tá sendo usado como que. Olha que bacana. Então é uma palavrinha que os alunos iniciantes já sabem, só que agora a função dele vai ser um pouquinho diferente. Exatamente. Então ali já é um vocabulário que você tem. Você só não sabe que você podia aplicar ele dessa forma. Uma outra palavra que a gente aprende nas primeiras aulas, que é o who, quem, eu também posso usar como que, quando eu estou falando de pessoas. Então, por exemplo, ah, a pessoa com quem eu queria falar não está aqui hoje. The person I wanted to talk, the person who I wanted to talk to isn't here today. A pessoa que. Hum. Vocês perceberam ali que naturalmente eu não falaria esse que, né? Uhum. Mas no português a gente Porque fala naturalmente the muito. person I wanted to. Exato. Então, às vezes, é uma coisa que um contato mais próximo com o inglês vai trazer na gente essa consciência de, em português eu uso sempre, eu não posso fazer minha frase sem, mas em inglês ele não é tão necessário. Então, eu não preciso travar se eu esquecer ele, eu posso só seguir. Uhum. Mas, Carol, não tem nenhum caso em que eu não posso seguir? Que eu preciso do quê? Hum, Tem. the question. Temos esse caso. That's a very good question, actually. Você imagina que você tem uma frase que ela é muito ligada à outra e eu não tenho duas pessoas. Você percebeu que em todas as frases que eu falei antes eu tinha duas pessoas? I believe the coffee I bought. I believe the coffee I bought. Eu tenho the coffee como sujeito aqui e I como sujeito na primeira. Então eu tenho dois sujeitos, eu tenho duas frases completas. Se eu separar, eu tenho duas frases. Porém, se eu tiver uma frase e nessa frase eu tiver só um sujeito, só uma parte da minha frase está completa, só eu, por exemplo, só você, minha mãe, whatever, nesse caso eu não posso tirar o that. Eu preciso do that, eu preciso do who, do which. Which é uma outra palavra que a gente usa para isso. Vou dar um exemplo usando o that, que é a mais simples pra gente. Ah, I don't like stories that have unhappy endings. I don't like stories that don't have unhappy endings. Então, qual é a primeira parte? I don't like stories. Segunda parte, have unhappy endings. Eu só tenho have. Eu não tenho nada para segurar o have. E uma das coisas que a gente sabe em inglês é que no inglês os verbos não andam Não sozinhos. andam. Que os alunos odeiam, por sinal, né, quando a gente fala assim, né, quando, está calor, você não pode falar is hot. Uhum, Então é uma coisa que os alunos odeiam. exato. Então, esse verbo não anda sozinho. Se ele não anda sozinho, ele precisa do that. I don't like stories that have unhappy endings. Eu poderia usar outra palavra, Carol? Poderia, você poderia usar o which. Ó, o who a gente usa para pessoas. O which eu vou usar para coisas. Talvez um animal ali que eu não gosto muito, vamos por uma cobra, por exemplo. Um rato, talvez, uma barata, algo Uhum, assim. Mas se for o meu cachorro, ele vai ser who, tá? uhum. Meu pet é who porque eu my pet. Let me think about another one, por exemplo. Quando a gente quer juntar duas frases e eu quero dizer onde na minha frase. For example, the restaurant where I ate today is excellent. Então, quando eu tenho um lugar, eu não vou juntar nem com who, nem com it, eu vou juntar com where. Excelente. Where, onde, você também aprendeu ali logo no início. Where are you from? É o mesmo where do where are you from. Então, você já pega uma palavra que você sabe e organiza melhor o seu pensamento, faz uma frase mais estruturada. E isso E mostra aí, bastante domínio nessa questão de montar frases, né, porque a gente vê que eu tenho vários alunos que também só usam o that para tudo. E aí quando você mostra para eles: "Olha, mas se for pessoa, dá para você usar o who, mas se for um lugar, dá para você usar o where". Então aí você fala: "Ah, tem razão, entendi". Então não fica naquela questão de, repetição, né, de overusing de uma isso. palavrinha só, que é o que a gente mais tenta fazer com os nossos alunos em sala, né, Carol, mostrar para eles que, nós estamos aqui para ampliar a questão de vocabulário, de estrutura, para que eles se sintam cada vez mais confiantes para usar tudo que nós temos para explorar da língua inglesa, não só Com fica dentro daquela certeza. caixinha, né, da caixinha do
do conforto. Então, isso aqui eu sei, vou decorar, vou memorizar e não vou usar mais nada. Não, a gente tá aqui para te ajudar aí, né, um level acima, né, um degrauzinho além ali. Exato. E lembra que a sala de aula é o melhor lugar para você explorar a língua. Então, você tem vergonha de chegar de cara com um gringo, assim, numa situação, sei lá, de uma reunião de trabalho e falar com ele, explorar o que você está aprendendo agora? Não tem problema não, fala com o seu teacher. Explora com o seu teacher vai te ajudar e se você fizer errado, ele vai te ajudar a acertar aquilo. Se você fizer certo, parabéns. Mas se você nunca tentar, você não vai conseguir, Ex porque você nunca tentou. exatamente. Mais algum exemplo, Carol, que você trouxe pra gente? Eu tenho um exemplo aqui com whose. Whose também é uma palavra que a gente Hum. aprende logo no início. E whose, ele, na pergunta, ele é o de quem. For example, whose cell phone is it? De quem é esse celular? Uhum. Só que na frase, numa frase afirmativa, quando eu conecto duas ideias, eu tenho ele para substituir um pronome possessivo. Exemplo, vou falar duas frases. I met someone. His brother went to school with me. Então, eu tenho duas frases. I met someone. His brother went to school with me. Quando eu conecto essas duas frases, eu tenho o his. Eu tiro esse his e digo, I met someone whose brother went to school with me. Cujo irmão. Eu não Que preciso legal. falar, eu conheci alguém, o irmão dele estudou comigo. Eu não preciso duas frases. Uhum. Eu posso juntar tudo com whose. E qualquer pronome possessivo, se você quiser juntar duas frases e em uma delas tiver o pronome possessivo, você pode usar o whose. Olha, que excelente. Adorei essa dica, hein. Dá para deixar a frase muito mais concisa. Sim, mais bonita, né? Sou Sim. melhor, ó. I met someone whose brother went to school with me. Muito melhor. I met someone. His brother went to school with me. Não tá ruim, mas se eu puder melhorar, por que não? Exatamente, adorei. E o que que você dá de conselhos, assim, Carol, para os seus alunos, para eles praticarem, por exemplo, você ensinou esse conteúdo hoje em sala, e como que você diria para eles praticarem durante a semana até a próxima aula, para eles não esquecerem esse conteúdo? Olha, eu tenho uma teoria comigo, talvez eu esteja errada, que quando você aprende um conteúdo, você começa a ver aquilo ali o tempo inteiro. Então, você vai assistir uma série, alguém na série vai falar sobre aquilo, vai usar aquilo ali na frase. Você vai ouvir uma música, alguém na música vai falar aquilo ali. E agora você já está consciente daquele conteúdo. Então, quando você estiver ali vendo a sua série, ouvindo a sua música, ouvindo seu podcast, preste atenção. Pausa, ouviu? Pausa. Analisa a frase. Olha aqui. Essa frase aqui, como é que eu separaria ela? Por que que ela tá junta dessa forma? Existe uma outra forma para fazer isso? Seja curioso. Acho que a maior qualidade de um aluno é ser curioso. Que quando Que você é legal. curioso, você presta mais atenção nas coisas, você faz mais perguntas, você se pergunta coisas. Então, preste atenção no seu redor. A gente está, né, rodeado por inglês o tempo inteiro. Todas as músicas que eu ouço na vida são em inglês. Todas as séries que eu vejo são em inglês. Então, assim, preste atenção, tudo que você aprendeu está ali. Exatamente. Então, esteja mais ciente do seu mundo. Está lendo um artigo em inglês? Vê se tem who, vê se tem that, which, where, whose. Vê como é que eles estruturaram essa frase. Adapta isso para o seu dia a dia. Pensa no final do dia, o que que você fez que você pode juntar as frases. Eu hoje fui num parque que tinha muitas árvores. Aí, ó, que tinha muitas árvores. Escreve isso. Manda um áudio para sua teacher. Ela ou ele não vão ficar chateados. Pratica. E é o que eu mais adoro dar de conselho para os alunos, é essa questão de transformar todo o conteúdo que você aprendeu em habilidades ativas, né? Que são, como você mencionou, a escrita e a fala. A gente sabe que as passivas são o que a gente mais tem contato, que é, no caso, você assistir alguma coisa, você ler alguma coisa, mas quando você consegue absorver esse conteúdo e transformá-lo numa habilidade ativa, que seria a escrita ou a fala, a probabilidade de você esquecer é quase zero. Porque você teve que Exatamente. pensar bastante naquilo e produzir de uma forma assim,
muito autêntica, né? Relacionando ali com o seu Uhum. cotidiano. Provavelmente você vai relacionar com algum tipo de sentimento que você teve naquele momento que você estava no parque, por exemplo. E isso faz com que o conteúdo ele não saia de você, com que ele fique perpétuo ali no seu dia a dia e você consiga produzir. Então, amei o seu conselho, é exatamente isso que eu faço também. E para aquele aluno que está começando agora, mas ele já tem um conhecimento ali no idioma, só que ele está com muita dificuldade de chegar naquela fluência que ele almeja. Então, qual que seria ali os próximos passos, o seu conselho para ele alcançar esse objetivo? Eu acho que esse aluno que ele já tem um conhecimento, mas ele não consegue a fluência, eu diria que a principal questão dele é ter medo de falar. Porque nós temos muito aquela consciência de, não, mas e se eu falar errado? E se eu pronunciar alguma coisa errada? E se eu usar a gramática errada? E se eu não. Sabe, a gente tem muito essa consciência, principalmente quando a gente é adulto. A criança não, a criança ela não tem medo, ela vai falar errado, vai falar certo, ela vai falar. Mas o adulto não, o adulto ele tem medo de errar, ele tem medo dos julgamentos. Uma vez eu ouvi um professor falando, ele era canadense, ele estava falando que você percebe os seus erros, os outros não. Então você é o seu maior juiz. Você se sabota pensando, não, mas e se eu errar? Gente, se você errar, você errou. Você fala seu português perfeito? Eu não falo. Quem fala, né? Eu não Ou falo, eu falo língua um monte difícil de ou coisa português, errada. né? Então, Exato. Então, assim, gente, errou, errou, paciência. Siga em frente, continua. Não tenha medo de errar. Tenha constância. Fale sempre que possível. Não quer falar com outra pessoa? Grava áudio para você mesmo no WhatsApp. Você pode, faz uma conversa com você e grava um áudio para você. Você tem que lembrar de alguma coisa para fazer amanhã, ao invés de você fazer uma lista escrita, faz um áudio em inglês no WhatsApp para você. Você vai ter que se ouvir depois. E aí, nessa de se ouvir também, você pode até trabalhar a autocorreção. Eu acho que um grande passo para você se tornar um falante avançado é a autocorreção. Você consegue se ouvir, você consegue se corrigir, tipo, não, isso aqui eu pronunciei errado. Ou não, aqui a melhor palavra seria essa. A gramática eu usei don't e deveria ter usado doesn't. Qualquer coisa. Não, mas não tenha medo, porque é o medo que te prende, é o medo que te para, é o medo que te faz travar. Eu tenho certeza que você que tá aí, não, mas eu não sou fluente, eu não sei nada de inglês. Você sabe muito mais do que você acredita que sabe, você só não tem coragem de usar. é isso aí, adorei, Carol. Obrigada pela sua participação, pela sua aula. Tenho certeza que os alunos vão sair daqui hoje já sabendo como linkar ali duas frases, principalmente usando o que é uma palavrinha que nós usamos tanto em português. E foi sensacional as suas dicas, os seus conselhos. E é isso aí, galera. Perca o seu medo de falar inglês com a gente. Então, abuse dos seus teachers. Nós somos um time de 19 professores. Estamos aqui à sua disposição para te ajudar com aulas ao vivo via Zoom, uma flexibilidade gigantesca de horário. Então, nós atendemos das 7 da manhã às 23 horas, sábados também. Então, não tem desculpa se você quiser realmente alavancar o seu inglês. Não deixe para ser fluente ano que vem, né? Então, procrastinação, Exatamente. não. Aprenda já. Estamos aí no meio do ano, mas ainda dá tempo. 6 meses é um período excelente para você já conseguir montar as suas frases, ter alguma independência sozinho. Então, se você tem o objetivo de repente, sei lá, viajar, né, Carol, no final do ano. E, acho Eu que eu ia vou falar fazer isso uma agora. viagem de férias com a família e não quero passar perrengue. Então, nós temos aqui um curso também voltado para Survival English. Então, são aquelas situações mais relacionadas a inglês de sobrevivência mesmo, né? Se você está numa viagem, precisa pedir uma ajuda, precisa alugar um carro, passar na imigração. Temos cursos direcionados para todos os objetivos, inclusive também para certificação internacional, se você precisar, ou para uma entrevista de emprego em inglês. Nós temos o nosso curso Powerful Job Interview, que é voltado para uma mentoria específica só para te ajudar a passar naquela entrevista de emprego em inglês, ou uma promoção, né? Se você almeja uma promoção e também tiver que falar com algum estrangeiro durante uma reunião no trabalho. Então, conte conosco. Carol, obrigada mais uma vez pela sua aula incrível. Então, fico muito feliz de todos os nossos ouvintes conhecê-la um pouquinho mais. E fiquem ligados para os próximos episódios. Deixem aqui os seus comentários, caso vocês queiram algum conteúdo específico. E a gente se vê em sala, né, Carol? Sim, com certeza. Sabrina, muito obrigada pelo convite. Foi muito mais tranquilo do que eu Ah, que imaginei. bom, tá vendo? Nem doeu nada.
Não. See you guys. Take care. Bye bye. Bye.